Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os principais tipos de cânceres de pele. A gente vai dar algumas orientações também sobre prevenção, sobre como identificar uma possível lesão suspeita ou com características suspeitas. Inicialmente, é importante a gente dividir em dois grupos principais, dois grupos maiores, as lesões de pele que são suspeitas ou malignas ou com características de malignidade. A gente tem as lesões não melanoma e as lesões de melanoma propriamente dito. As lesões de melanoma, por sua vez, já são lesões um pouco mais raras, acontecem numa proporção menor, só que tem um potencial de severidade, de gravidade muito maior. Eventualmente, os casos mais graves, mais avançados, evoluem com uma letalidade muito alta. Por sua vez, as lesões não melanoma são as lesões mais tranquilas, um pouco mais fáceis de tratar, respondem bem ao tratamento quando identificadas precocemente. Então, isso é um ponto positivo, visto que são lesões geralmente tem um tratamento, uma condução bem mais tranquila, bem menos invasiva do que as lesões de melanoma. Inicialmente, a gente vai falar sobre os cânceres de pele não melanoma. Isso inclui o CBC e o SEC. O CBC é o carcinoma basocelular e o SEC, o carcinoma espinocelular. Então, começando pelo CBC, carcinoma basocelular é uma lesão, uma das mais comuns de lesões de câncer de pele que a gente vê no cotidiano de consultório. São lesões geralmente provocadas pela exposição excessiva ao sol ao longo da vida. Geralmente a gente pega essas lesões, encontra essas lesões mais em pacientes de 40 anos, 50 anos para cima. Então é uma lesão geralmente oriunda dessa fotoexposição sem a proteção adequada na hora. Muitas vezes a gente tem alguns pacientes que até faziam tentativas de bronzeamento no passado, sem produtos específicos para isso, sem a devida fotoproteção adequada, resultando não só em manchas, no fotoenvelhecimento, mas também nessas lesões sugestivas de CBC, lesões suspeitas de câncer. Importante lembrar que o CBC é uma lesão que surge nas camadas basais da epiderme, então está numa camada mais profunda da pele. São lesões que geralmente, clinicamente, elas vão se apresentar através de pequenas pintas, sinais, só que algumas já mais avermelhadas, já com alguma superfície um pouco mais áspera, já com algum relevo, algumas bordas um pouquinho mais irregulares. Muitas vezes são lesões que ficaram por bastante tempo, sem cicatrizar. Então é aquela lesão que o paciente geralmente nos informa que está sem cicatrizar já há 3 semanas, 4 semanas. A gente tem que ficar de olho nesse tipo de lesão. São lesões já suspeitas por conta dessa característica de cicatrização. Eventualmente podem ter até algum sangramento, algum desconforto local, mas na maioria das vezes são lesões assintomáticas. Já o carcinoma espinocelular, o SEC, é uma lesão de pele que já vem das camadas mais superiores da pele. Ela também clinicamente é muito semelhante ao CBC que a gente falou anteriormente, só que geralmente na apresentação clínica são lesões um pouquinho mais crônicas, um pouquinho mais úmidas, geralmente alguma lesão que já tem alguma área ulcerada, então uma área já mais deprimida, eventualmente como se fosse uma ferida que realmente não cicatriza, pode ter um sangramento um pouco mais facilmente. Em alguns casos, pelo tempo da lesão, pode ocorrer até uma infecção secundária sobre a lesão cancerígena. Então são lesões que geralmente destoam um pouquinho do CBC por conta disso, mas podem se apresentar de forma também muito semelhante, lesões mais secas, sem essa ulceração. É importante que, mediante qualquer lesão semelhante, lesão que não está cicatrizando há bastante tempo, a gente procure avaliação com o dermatologista. Já o câncer de pele do tipo melanoma, a gente tem que ficar atento a algumas características clínicas dessas lesões. A maioria das vezes elas surgem como pintas, sinais mais acastanhados ou enegrecidos, às vezes com relevo bem discreto, não chega a ser uma lesão ulcerada, mais espessa ou descamativa, como no CBC ou no SEC. E o melanoma geralmente tem uma predisposição também pela exposição de luz solar, da radiação ultravioleta, mas pode acontecer em pacientes que tiveram uma exposição baixa durante a vida também. Importante lembrar que a apresentação em homens e mulheres é muito similar, mas geralmente existem algumas áreas de predileção desse tipo de lesão em homens e em mulheres. Portanto, toda pinta nova, algum sinal novo, diferente que o paciente não tinha, que alguém notou, é fundamental que a gente leve isso em consideração durante a anamnese, durante a história clínica. O que chama atenção bastante nessas pintas e sinais, lesões características de melanoma, é principalmente quando a gente tem uma alteração de cor das bordas, a espessura da lesão se transforma. Tudo isso daí dá algum indício pra gente
ou um conjunto de indícios de que essa lesão pode ser uma lesão tipo melanoma, uma lesão já com a malignidade mais acentuada. É importante a gente lembrar que as lesões de melanoma, cerca de 90% delas, quando diagnosticadas precocemente, têm bom prognóstico, então geralmente a conduta é mais simples, o risco de recidiva, de recorrência da lesão é baixíssimo e a gente acaba tendo uma resolução do quadro quase que por completo. O que nos preocupa mais, e que é mais problemático, é quando a gente está diante de um quadro de uma lesão de melanoma com metástases. Então isso já aumenta bastante um prognóstico ruim, desfavorável dessa lesão. As taxas de terapêutica e de cura são mais baixas e a letalidade vai se avançando, vai aumentando com o passar do tempo. Porém, hoje em dia, fazendo um bom controle das lesões, fazendo um bom controle principalmente com marcadores tumorais, a gente consegue ter uma sobrevida desses pacientes por bastante tempo, mas é um paciente que periodicamente vai ter que estar passando em avaliação com o dermatologista e fazendo uma avaliação mais completa de qualquer pinta, sinal ou lesão suspeita. Falando um pouquinho agora sobre os fatores de risco e até um pouquinho da epidemiologia dos cânceres de pele de modo geral, geralmente são lesões mais prevalentes em pacientes acima dos 40 anos, principalmente pacientes que tiveram uma predisposição genética, inclusive, e também pacientes que tiveram uma exposição solar intensa durante a vida. Geralmente a maior causa, se não a principal delas, é a exposição solar. A gente faz a avaliação do paciente, coleta a história clínica, geralmente por alguma ocupação, paciente que trabalhou em área rural, paciente que trabalhou exposto horas, né, durante o dia, exposto à radiação solar. Geralmente esses pacientes têm uma predisposição maior a ter esse tipo de lesão. E geralmente são os pacientes que a gente tem que prestar mais atenção, avaliar cada lesão ali com mais cautela, com mais cuidado, porque sempre pode ter alguma lesão suspeita ou com uma característica um pouco esquisita, que acaba não chamando a atenção do paciente, mas chama a nossa atenção durante a avaliação do exame físico do paciente. Outro ponto importante também, assim como a fotoexposição, que acaba contribuindo para o surgimento dessas lesões, é o bronzeamento artificial. Então, nos anos 90, 2000, se fazia uma série de procedimentos de bronzeamento artificial sem nenhum tipo de regulamentação, legislação, utilizando luzes e máquinas não apropriadas, não próprias para isso. Isso contribuiu bastante com que a gente tivesse um surgimento, um boom de lesões de câncer de pele desde essa época. Hoje em dia ainda existem algumas técnicas que são realizadas para esse bronzeamento, algumas um pouco mais amenas, sem nenhum grande malefício para a pele, mas a gente tem que ficar bastante atento nos locais que a gente está fazendo, quem é o profissional que está fazendo, porque toda forma de luz, de calor, vai trazer algum tipo de dano para a pele, seja uma mancha, um envelhecimento precoce ou um câncer de pele. Então, o que a gente tem que observar, né? Quais são os sinais ali que podem gerar alguma preocupação, tanto no paciente quanto no médico durante a avaliação, durante a consulta. Então é importante a gente avaliar quando a lesão tem alguma assimetria, então ela não é perfeitamente redonda ou não tem um formato necessariamente bonitinho, reto, bem delimitado, é uma lesão com várias alterações nas bordas, eventualmente pode ter uma alteração irregular, né, das bordas, um crescimento maior de um lado, menos do outro. Alterações de cor também são fundamentais. Quando a lesão começa a alterar a cor, era uma lesão mais avermelhada, começou a ficar mais enegrecida, castanhada, ou o contrário. Principalmente quanto ao diâmetro dessa lesão, então se a lesão teve um crescimento, né, com o passar do tempo, se é uma lesão que o paciente conseguiu observar isso. E geralmente se a lesão teve algum tipo de evolução, então uma lesão, por exemplo, não apresentava sintomas, agora passou a ter, uma lesão que não descamava, passou a descamar, alguma característica mais grosseira quanto à superfície, quanto ao tamanho, quanto à cor, tudo isso daí tem que ser considerado durante a avaliação. E, geralmente, se o paciente observou essa lesão já há algum tempo, ele traz isso pra gente, o paciente nos informa que a lesão aumentou, que a lesão trocou de cor, que ela passou a sangrar, antes não sangrava, tudo isso a gente tem que considerar durante a avaliação para ter um diagnóstico mais assertivo. Já quanto ao diagnóstico, geralmente o diagnóstico a gente acaba se norteando muito pela história clínica, toda a característica que o paciente nos traz sobre essa lesão ou sobre um conjunto de lesões. É importante a gente ter uma exatidão quanto ao tempo, né, o surgimento dessa lesão, há quanto tempo ela está ali, todas as características que o paciente conseguir nos informar sobre se foi um trauma, se teve alguma lesão antes dessa, se teve algum outro sintoma associado. A gente tem que avaliar a ocupação desse paciente, com o que ele trabalha, com o que já trabalhou, qual a exposição solar dele. Além de avaliar só o fototipo, né, a cor de pele, a gente tem que avaliar a capacidade do paciente de queimar mesmo, de ter uma exposição, de estar exposto à luz, ao calor e ter uma capacidade de queimar. Tudo isso é
levado em consideração quando a gente vai avaliar um tipo de lesão assim. Geralmente o diagnóstico, a gente na dermatologia utiliza o dermatoscópio, que é a nossa ferramenta de trabalho para avaliar as lesões. Uma lupa digital praticamente, resumindo bem, que a gente consegue alterar o zoom, alterar o tipo de luz que a gente está utilizando, para que isso nos clareie ainda mais sobre os achados, as características dessa lesão que a gente está avaliando. A dermatoscopia é fundamental para que a gente consiga realmente ter um veredito ali, pelo menos o grosso, né? Conseguir avaliar as características principais dessa lesão para ser uma lesão que a gente possa considerar benigna ou que seja uma lesão característica de câncer ou com alguma suspeita de câncer de pele. E além disso, a gente tem que ter um vínculo com o paciente muito importante, principalmente no que diz respeito às reavaliações que esse paciente vai passar periodicamente. Então, muitas lesões que a gente vai conduzir de maneira expectante, uma conduta mais conservadora, então, vamos avaliar essa lesão, hoje ela não tem nenhuma característica suspeita ou maligna, a gente consegue fazer uma avaliação quando o paciente não deseja retirar a lesão, fazer nenhuma exérese nem nada. Então, a gente tem que ter a certeza ali, ou ter esse vínculo com o paciente, de saber que o paciente tem realmente uma necessidade de estar acompanhando periodicamente. Então, vamos reavaliá-lo em 3 meses, 6 meses, 1 ano, mas tem que ter esse comprometimento do paciente, principalmente quando a gente está diante de uma conduta mais expectante, mais conservadora. Em alguns casos de tratamento, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, a conduta é eminentemente cirúrgica, então acaba não tendo muita esse acompanhamento. A gente acompanha até depois, né, da cirurgia, da remoção, visto que o paciente pode apresentar outras lesões semelhantes ou até a recorrência dessa lesão, mas é importante nessas condutas mais conservadoras, de fato, a gente estar bem próximo do paciente. Em alguns casos, quando há alguma dúvida ou quando há uma lesão muito extensa que a gente precise nortear um pouquinho melhor a conduta que a gente vai ter, a gente pode se apropriar da biópsia, do anátomo patológico. Então a gente pode fazer uma biópsia incisional, a gente pega um pedacinho só da lesão, manda para o laboratório, é feita uma análise e aí volta para a gente, temos um feedback das características dessa lesão. Basicamente, a gente vai saber se é uma lesão cancerígena ou não, qual tipo de câncer, qual suspeita que o patologista nos informa. E algumas lesões menores, a gente faz uma biópsia excisional, já com as margens livres, para a gente já remover essa lesão. Vindo alguma lesão cancerígena no resultado, mas com bordas livres, sem nenhum outro acometimento, nenhum tipo de invasão dos tecidos, a gente consegue apenas acompanhar esse paciente posteriormente. Caso haja algum sinal de infiltração, de uma doença mais avançada, é necessário muitas vezes a reabordagem ou até mesmo ampliar essa cirurgia que já foi feita anteriormente. Quanto aos tratamentos, vai depender muito do tipo de lesão que a gente tem, do tamanho dessa lesão, se tem algum grau de doença avançada, se há algum grau de metástase, pensando no melanoma. Então, geralmente, para as lesões de CBC e de SEC, as lesões de câncer não melanoma, a gente vai acabar utilizando cauterização com eletrocautério, podemos fazer uma exérese a frio com bisturi mesmo, com a sutura ao final. Alguns casos de lesões que podem ser um CBC ou um SEC, que a gente confunde até com lesões não neoplásicas, não cancerígenas, como a queratose actínica, por exemplo. A gente pode fazer uma prova terapêutica, uma cauterização química, por exemplo, utilizando um ATA, que é um ácido já mais forte, que vai corroer ali aquela lesão, gerar uma pequena casquinha, uma escoriação. A gente observa se essa lesão remite totalmente ou se a lesão ainda persiste ali. Isso daí a gente pode fazer com o paciente, mas aí justamente aquele cuidado que eu mencionei antes, de ter esse paciente bem próximo da gente, não deixar esse paciente ir embora com uma lesão suspeita ou uma lesão que não foi feito o tratamento correto naquela ocasião. Em alguns casos mais graves, alguns casos como melanoma, por exemplo, lesões mais extensas ou que tem algum potencial de metástase, a gente tem outros tratamentos. Geralmente o tratamento inicial para lesão inicial vai ser cirúrgico. É necessário que esse paciente esteja acompanhando eventualmente, pelo tamanho da lesão, até com um oncologista, com um cirurgião plástico. Mediante metástases, geralmente a taxa de cura já se reduz bastante e a gente parte para outras terapias, como a imunoterapia, radioterapia e a quimioterapia, que são bem efetivas no tratamento, no acompanhamento, no segmento desse paciente com melanoma avançado, né, com metástases. Mas tudo isso vai depender do diagnóstico que foi feito, da biópsia eventualmente, que já foi realizada também, e de como a gente vai conduzir o caso. E a gente tem que estar alinhado com as expectativas também do paciente e propor todas as opções terapêuticas ao paciente, e também cabe a ele decidir o que ele vai optar. Geralmente
pode haver um comprometimento estético, alguma cicatriz que não fique esteticamente tão favorável, mas mediante um câncer de pele, tudo isso deve ser considerado. Já quanto à prevenção, concluindo, é importante que o paciente faça até o autoexame. Então, periodicamente, pacientes que tenham muitas pintas ou já tiveram alguma lesão suspeita, que já precisou retirar no passado, que o próprio dermatologista às vezes optou por ir avaliando essa lesão periodicamente. Todos esses pacientes, é fundamental que eles mesmos identifiquem as lesões suspeitas, características que possam ser malignas, lesões que se transformaram, seja em cor, tamanho, superfície ou com sintomas associados. Alguns locais do corpo fica difícil o próprio paciente fazer esse acompanhamento, então às vezes se tiver alguém, um companheiro que possa apontar lesões, principalmente em dorso, couro cabeludo, que a gente não consegue ver, né, propriamente dita, ou de qualquer forma o paciente fazer um registro fotográfico periódico, então tirar fotos das regiões do corpo mesmo e ver, 2 anos atrás não tinha essa lesão, agora tenho, vamos ver o que é. Isso daí é fundamental, isso já auxilia bastante para o paciente tendo um controle ali das pintas, das lesões que ele tem no corpo. E é fundamental, a maior prevenção, acredito eu, que seja a gente evitar a exposição indevida e excessiva ao sol, à luz. Uso do protetor solar diariamente em áreas fotoexpostas, eventualmente se for para alguma exposição maior, praia, piscina, algum ambiente aberto, redobrar os cuidados com o protetor solar, reaplicar várias vezes durante o dia. Tudo isso tem que ser considerado como uma forma de prevenção. Utilização de chapéus, bonés, óculos de sol. A gente hoje em dia tem muitas roupas com proteção UV, então camisetas, camisas de manga comprida, bermudas. Tudo isso daí vai auxiliar bastante na prevenção dessas lesões. Ainda mais se o paciente já tem alguma disponibilidade maior, de ter uma propensão maior de ter essas lesões, os cuidados devem ser ainda mais intensos e redobrados. Outro fator importante que muitas vezes o próprio paciente não lembra e que é fundamental que a gente saliente em consulta é que toda forma de calor, não só a luz direta ao sol, pode gerar algum tipo de lesão de pele suspeita, além do envelhecimento, além das rugas, das manchas, mas principalmente o tabagismo. Então, o cigarro pode aumentar algumas lesões de câncer, câncer de lábio, câncer de boca, câncer de língua, lesões de mucosa propriamente dita, mas a gente encontra bastante alguns pacientes com câncer na porção externa do lábio relacionados ao tabagismo de longa data. Então isso daí também é fundamental, a gente sempre tá alinhando e conversando com o paciente sobre os hábitos de vida que o paciente tem. Agradeço pela atenção de todos. Se você tem alguma lesão suspeita ou já teve, conhece alguém que já teve, seus pais e avós tiveram alguma lesão de câncer de pele, deixa aqui nos comentários, quero saber um pouquinho sobre a história de vocês. Se você já precisou tirar alguma lesão de câncer de pele, conta pra gente como é que foi cirúrgico, não foi. Deixa aqui nos comentários, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e nos vemos no próximo vídeo.